Hoje no Cotidiano você vai ver o tetraplégico que voltou a andar. Na nossa entrevista com o advogado Cairo Alves, uma história inspiradora de superação. Tem também os destaques do mundo com a Jéssica. Para relaxar um pouco, tem também o AZ com a Nativa Conta Tudo, falando de promoções e muita fofoca para você. Vamos lá, que está no ar o Cotidiano pela BR8 TV. Começando mais um Cotidiano aqui pela BR8 TV, sempre, é claro, agradecendo a sua companhia junto com a gente. Aliás, gente, vamos fazer o seguinte hoje, produção, vamos cortar esse pedacinho que eu tô falando aqui agora, fazendo a abertura do nosso jornal, que eu quero saber da onde que você está assistindo a gente. Nós somos multiplataforma, viu? Você não tem desculpa aí para falar que não segue a gente, que não acompanha a nossa programação. Você assiste por onde? Pelo canal 27527 da Claro TV, é pelo nosso canal no YouTube, onde você encontra toda a nossa programação, os nossos quadros, a programação completa aí para você acompanhar, ou você assiste pelo nosso portal streaming, br8news.com.br. Esse cortezinho você vai acompanhar no @br8tv, o nosso Instagram, e aí eu quero que você vá lá e comenta da onde que você está assistindo a gente. Vamos fazer essa enquete aí, né, gente? É isso aí. Ó, gente, vamos para os destaques do mundo agora com Jéssica Gomes, que traz informações para a gente. Em destaque aqui no Cotidiano, vamos para as atualizações do funeral do Papa Francisco. O caixão com o corpo do Papa Francisco fez nesta quarta-feira, pela última vez, o trajeto até a Basílica de São Pedro, no Vaticano. O funeral do Pontífice reuniu chefes de Estado de todo o mundo, religiosos e cardeais que escolherão seu sucessor. Os fiéis também terão a oportunidade de se despedir do líder da Igreja Católica na Basílica até a tarde de sexta-feira, véspera de seu funeral. O conclave é um evento realizado para definir o sucessor do Papa e atrai a atenção do mundo a cada vez que é realizado. A data do início do próximo conclave ainda não foi determinada. Os 135 cardeais eleitores com menos de 80 anos seguem para a residência de Santa Marta, no Vaticano, onde vão permanecer hospedados durante todo o processo. Antes do início das votações, há uma missa e depois um juramento de sigilo absoluto. As votações são feitas com cédulas de papel e para que alguém seja eleito precisa receber 2/3 dos votos. Após cada votação, as cédulas são queimadas. Exalando fumaça preta, a votação continua. Se for branca, um novo Papa foi eleito. Se ele aceitar, ele escolhe um nome, é vestido com uma batina branca e é apresentado ao mundo. Esses foram os destaques do mundo desta quarta-feira. Agora a gente fica com o AZ, que vai chegar com aquela fofoquinha na Nativa Conta Tudo. Vem aí, AZ! Oi, nativos e nativas, acompanhando a BR8 TV. Eu, AZ, cheguei junto com a sua nativa para contar tudo para você. Afinal de contas, eu não sou baú para guardar segredo. E hoje vamos falar sobre a dobradinha de Luan Santana e Léo Foguete. E mais, como é que está a situação da suposta filha do cantor Leonardo? Tudo isso você vai ficar sabendo agora. Mas antes eu quero falar para você sobre as promoções da sua Nativa. E só aqui na Nativa tem a Seguidinha Milionária. É isso mesmo, hein? Você anota a sequência de 10 músicas e tem prêmio em dinheiro para você. Cadastra lá, minhanativa.com.br. Para esta quinta-feira, nosso prêmio está acumulado em R$150. É a Seguidinha Milionária aqui da sua Nativa, junto com a Drogaria Economia. Vá lá para cadastrar, hein? minhanativa.com.br. E olha, gente, gravada originalmente no projeto Luan ao Vivo na Lua, a música Dona ganhou uma repaginada repleta de energia e emoção, hein? Durante a recente reabertura épica do Mercado Livre Arena Pacaembu. No palco, Luan Santana dividiu os holofotes com Léo Foguete, a voz do forró que vem conquistando o Brasil com seu estilo marcante e romântico direto do coração do Nordeste. A performance foi mais que um show. Virou um verdadeiro videoclipe com entrega, presença e aquele impacto que arrepia. O resultado, uma versão única, com identidade forte, que já nasce clássica. É nesse clima de expectativa que Dona chega às principais plataformas de áudio do país na próxima quinta-feira, dia 24, acompanhada, logo na sequência, por um clipe de peso. Antes lançada na versão solo de Luan, a música já mostrava seu potencial. Agora, em dueto com Léo Foguete, ganha ainda mais força e promete conquistar de vez o público com uma nova leitura repleta de química e emoção. O lançamento aconteceu no time perfeito,
coincidindo com a fase de divulgação de Aluga-se. E os números não mentem. Mais um super sucesso de Luan Santana e Léo Foguete, hein? E olha, nos últimos anos, a história de Diane Acácio, que afirma ser filha do cantor sertanejo Leonardo, chama a atenção do público, hein? A questão da paternidade de Diane tem gerado debates e especulações, especialmente após ela ter solicitado um teste de DNA para confirmar sua ligação com o artista. Diane frequentemente utiliza suas redes sociais para se comunicar com seus seguidores, muitas vezes de forma bem-humorada. Em uma de suas postagens, ela compartilhou um vídeo das netas de Leonardo brincando com a semelhança entre elas e ela mesma. A crença de Diane de que é filha de Leonardo surgiu após receber uma carta de sua mãe biológica. Nessa carta, ela afirmava que o cantor era seu pai. Realizar o teste de DNA não tem sido uma tarefa fácil para Diane. Ela mencionou em entrevistas que enfrenta dificuldades emocionais e financeiras para prosseguir com o processo. A perda recente de sua mãe adotiva também impactou sua decisão de adiar o teste. Diane expressou que precisa de tempo para se recuperar emocionalmente antes de retomar a busca pela verdade sobre a sua paternidade. E aí, será que ela é ou será que ela não é filha do Leonardo? Assim que houver notícias, a gente conta para você, porque você sabe, a Nativa conta tudo. E ficar sabendo de tudo que acontece na vida dos famosos, isso é muito Nativa! E bora lá, hein? Pra cima com foco, força e fé. Enquanto a bambu, a flecha. Gente, vamos para o intervalo rapidinho agora, mas fica por aí que daqui a pouquinho a gente já volta para a nossa entrevista inspiradora para contar a história do tetraplégico que voltou a andar. É isso mesmo, uma história incrível que você vai acompanhar daqui a pouquinho no Cotidiano. Estamos de volta com o Cotidiano aqui pela BR8 TV e ó gente, na nossa entrevista de hoje vamos falar sobre superação. Um milagre realmente que aconteceu, independente da sua fé, a gente fala em acreditar no impossível. E a história que a gente vai contar hoje, na verdade ele mesmo vai contar, é o Cairo Alves, advogado. Seja muito bem-vindo aqui ao Cotidiano, viu Cairo? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado mesmo pela sua presença. Cairo, uma frase que eu vi muito, né? Você utilizando até na entrevista que você deu pela rede social, o tetraplégico que voltou a andar. A gente quer saber dessa história, o que aconteceu, como que foi o processo. Foi em 2021, eu acabei sofrendo um acidente de moto e realmente o primeiro diagnóstico era de tetraplegia, né? Do pescoço para baixo, a limitação dos movimentos, até a perda total dos movimentos e sensações do corpo. E graças a Deus, com o tempo, eu consegui vir me recuperando e estou me recuperando muito bem. Graças a Deus. Ô Cairo, então foi um acidente de moto que aconteceu em 2021, você a gente estava conversando antes, você estava com qual idade? Eu tinha 24 anos. 24 anos. Já tinha se formado, né? Já estava atuando. Eu fiz aniversário na UTI. Eu sofri acidente dia 2 de maio, meu aniversário é no dia 6. E você ficou muito tempo na UTI? Como que foi o processo? Fiquei na UTI eu fiquei 19 dias, mas no hospital o tempo todo foi 31 dias, um mês. Sim. Então, você consegue assim lembrar exatamente como que foi o acidente, o que aconteceu? Não, naquele dia eu não lembro de nada, porque eu também sofri, além da lesão na medula, eu tive um traumatismo craniano. Então, naquele dia praticamente só lembro alguns flashes. Você lembra, então, a partir do momento que você chegou a desmaiar, então, e acordou no hospital? Isso. Eu desmaiei no momento do acidente e já acordei, né? Relatos das pessoas que presenciaram. Isso. Mas fiquei o tempo todo acordado.
nos primeiros dias eu lembro, igual eu falei, alguns flashzinhos e depois eu fui recobrando toda a memória, eu lembro de tudo, porque o tempo todo acordado no hospital. E a sensação, cara? O susto na hora que... Ruim, porque eu não me movia, né? Eu tinha um pouquinho de movimento nos braços, assim, né? Na urgência, depois eu fui pra UTI. E esses dias foram bem complicados, porque é uma agonia você não conseguir mexer o seu corpo, então é uma situação complicada. Certeza. E quem que tava lá na hora que você acordou? Então, tinha minha família, então era na época do Covid, então eles controlavam a entrada no hospital, então cada dia vinha um dia meu pai, um dia minha mãe. E também na urgência eu tive sorte de ter um amigo meu que era médico, e ele estava cuidando bem naquele dia, então as primeiras conversas que eu tive foram com ele. Ah, quando você chegou, provavelmente ele já viu, né? Já ficou sabendo, e aí foi dando essa assistência entre você e a família, né? Porque correto. Durante a Covid, né? Acabou sendo mais fácil, que ele fez essa comunicação, então foi tranquilo. Ele que veio conversar, o que aconteceu comigo, ele foi bem cuidadoso também, né? Ele me explicou, seu pescoço saiu do lugar, ele foi bem tranquilo, né? Então, cara, eu queria te perguntar isso, como que foi a notícia, né? Como que foi passado para você, foi passado primeiro para sua família, porque além do susto de você acordar e sentir que tá faltando movimento no corpo, né? Vinha a notícia depois, como que eles falaram? Cara, o diagnóstico é tetraplegia. Primeiro foi esse amigo meu que conversou comigo, o nome dele é Cássio. Então, ele foi bem tranquilo no momento de explicar. Ele em momento algum, ninguém falou pra mim, você não vai andar nunca mais. Então, mas quando ele começou a falar, seu pescoço saiu do lugar, vai ter que operar pra tirar um pedacinho do osso. Então, ele foi bem tranquilo nessa explicação. Mas no momento que ele disse isso, eu já falei, ixi. Você já foi capitã, né? Eu já entendi, né? Porque eu não tava me mexendo. E aí ele falou que meu pescoço quebrou, né? Saiu do lugar. Então eu já entendi que ali eu tava com sintomas de... Na hora eu não pensei em tetraplegia, né? Mas paraplégico, essas coisas eu já comecei a matutar na mente. Porque se você sentia ali um movimento no braço... Isso, eu tinha um pouquinho de movimento. Vai voltar, né? Vai ficar tudo bem, só umas pernas que não... e falando em termos técnicos, foi uma lesão medular bem na altura, alto assim no pescoço? Isso, foi na C4 a vértebra, C4? A quarta vértebra do pescoço, correto. Caramba, cara. E aí, como foi o processo depois, cara? A gente quer saber dessa história, cara, porque você voltou a andar. É claro que os médicos não falaram isso, né, de nunca mais voltar, porque não foi o que aconteceu. Mas desde o começo eu já sabia que ia dar certo, não sei como é que eu explico isso, mas eu tinha certeza que eu ia... Já sentia isso? E fiquei tranquilo o tempo todo, não entrei em desespero em momento nenhum, nem nada do tipo. Então, eu só coloquei na minha mente, vou dar meu máximo que vai dar certo. Pensamento positivo, eu acredito que foi um dos principais fatores para eu conseguir me recuperar dessa maneira. Com certeza, é o que a gente está falando aqui, né, sobre superação e acreditar no impossível. Você, desde o começo, já sentia, positividade, né? Com certeza. Se você olhar a situação que você estava, a gente pode imaginar que vou me entregar. Hoje eu começo a pensar nisso e falo, nossa, na época ainda bem que eu não pensei em nada disso, então acho que isso me ajudou muito, porque eu não trouxe sentimentos negativos, nossa, se eu não conseguir, se eu não voltar a andar e tal. E você já tinha isso dentro de si. Mas como que as pessoas começaram a sentir isso também? Porque imagina o desespero da família, ou até os médicos, né, vendo a situação, falar, não sei, tem alguma coisa para fazer, não tem? Eu acho que desde o começo, porque eu sempre passei essa sensação de alívio, tranquilidade para todo mundo. Eu sempre brinquei na UTI, fazia piada, conversava com todo mundo, então... Tem imagens suas lá na rede social, só aparece rindo. Gente, o cara só ri. Eu procuro passar esse tipo de sentimento para as pessoas. Muita gente vem conversar comigo também que sofreram acidentes, né, nas redes sociais, e eu procuro conversar esse tipo de coisa com elas, né? Positividade, o pensamento para frente, positivo e tudo mais. Porque a gente pensar, né, nessa situação em você, no pensamento positivo, o pior não aconteceu. Então, se a gente está aqui, a gente tem um propósito, né, cara? Com certeza. Então, a gente tem que ter essa positividade mesmo para continuar. Então, aí a sua família, os amigos, eles começaram a te ajudar? Todo momento, porque no começo eu não conseguia fazer nada, eu precisava de ajuda para fazer tudo, escovar os dentes, tomar banho, ir no banheiro, todo tipo de ajuda. Então,
meus amigos me ajudavam, minha família, meus vizinhos. E esse é um dos outros fatores que me impulsionaram, me ajudaram. Sem eles eu com certeza não conseguiria. E a emoção do primeiro passo? Como é que foi? Levantar. A primeira emoção que eu tive de movimento foi o meu dedão. Isso foi na UTI já. Eu ainda estava na UTI e um dia estava tentando ficar sentado, não conseguia ficar sentado, então eles me colocavam numa poltroninha para eu ficar na posição assim, sentado. Então tinha muita tontura, desmaiava. E quando eu mexi o dedo, foi um dia que eu não consegui ficar sentado, então eles me deixaram na cama. E esse foi um dos únicos momentos na UTI que eu fiquei um pouco abatido, porque era um dia que meu pai ia lá me ver. E minha mãe já tinha me visto sentado, meu pai ainda não. Aí eu falei, nossa, pai, não consegui e tal. Aí ele, não, vamos tenta mexer o dedão. Do nada, eu não tinha tentado fazer isso ainda. E aí fiquei tentando mexer, até que ele deu um sinalzinho, ele falou, mexeu. Eu falei, não é possível. Ele falou, mexeu sim, e aí mexeu de novo. A partir daquele momento, até eu sair do hospital, eu nunca parei de mexer o dedo. Eu ficava o dia inteiro. Todo dia mexendo. Isso aqui é um sinal do milagre mesmo. Exato. E o primeiro passo foi na minha casa, ia uma fisioterapeuta lá, a Vivi. Ela que me ajudava, né, fazer fisioterapia enquanto eu não poderia sair de casa, não podia sair de casa. E um dia ela já começou a me colocar em pé e falou, vamos tentar dar os primeiros passinhos aí. E eu fui, né? Eu acreditei que dava pra conseguir fazer isso. E o primeiro foi lá daquele jeito, quase caindo, mas foi muito legal. Tem um vídeo lá no meu Instagram também. Foi muito bacana esse dia, foi emocionante, né? Com certeza, a gente imagina. Nossa, cara, e aí, como é que foi? Depois, o que mudou hoje na sua vida, né? Tem algumas situações, né? Algumas, não vou falar assim deficiências, mas eu falo algumas coisas que ficaram com certeza muito diferentes, né? Sim, o próprio jeito de andar, me locomover, hoje eu ainda faço uso de uma bengala, então bastante coisa nesse sentido mudou, mas a gente sempre vai dando um jeito de adaptar uma coisinha ou outra para poder, né, fazer tudo que a gente precisa no dia a dia. Pouco a pouco eu vou voltando ao normal, né, ao 100%. Mas com certeza, né, cara, eu focar bastante nessa parte, porque uma das coisas que é até bom a gente passar para o público e dar esse incentivo sobre atividade física, não só para o corpo, mas para a mente, porque foi algo que te ajudou a estar andando hoje, né? Foi. Mais um dos fatores que me ajudaram a voltar. Eu digo que a recuperação, claro, tem um milagre, a ajuda de Deus, né, você acreditar sempre, mas tem vários fatores que são a base para você conseguir isso. E a atividade física foi um deles também, porque o físico que eu tinha adquirido antes, o mental nas atividades físicas, nos esportes, me ajudaram muito nas fisioterapias depois do acidente, né? Incrível, cara. História incrível, realmente. Obrigado, viu, por compartilhar ela aqui no cotidiano e por estar incentivando todas as pessoas, né, com essa história de superação e acreditar sempre. Agradeço muito a sua presença aqui, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, muito legal estar conversando com vocês. Ó, gente, vamos pro intervalo rapidinho, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe o que é o Basquete Master? A nossa entrevistada de hoje, Mirley Dotto, jogadora da categoria 60+, vai contar pra gente o que é e sobre os preparativos também pro Mundial da Suíça. É isso mesmo, não perde não. Daqui a pouquinho, aqui no Cotidiano. Bemar, serve festa, tudo para a sua festa. Quer praticidade para o seu evento, formatura, aniversário, casamento. A cerveja gelada é Bemar, entrega na sua casa é Bemar. Locação de mesas e cadeiras para a sua festa, tudo que você pensar. Bemar, serve festa. Delivery todos os dias, Zap 992316783. Bemar, serve festa. Olá,
Olá pessoal, estamos de volta com o Cotidiano e olha só, vamos direto para a nossa entrevista, né? Porque, gente, vamos falar de esporte hoje, que eu já estava conversando aqui com a nossa entrevistada de hoje, Mirley Dotto, seja muito bem-vinda. Obrigada, E prazer. vai ter aí, né, Mirley, um campeonato mundial de basquete esse ano. Mas primeiro, né, eu já tô dando um spoiler aqui pra galera, mas primeiro eu quero perguntar pra você. Uma categoria de 60 a mais que você disputa já há alguns anos, né, e treina aqui em Catanduva. Explica um pouquinho pra gente como que funciona. Então, o Basquete Master, ele é bem independente, né? A gente treina nas nossas cidades e depois a gente se junta, se reúne. Na verdade, eu treino aqui em Catanduva no clube de tênis, mas eu jogo pelo Paraná, porque Catanduva não tem uma federação que a gente possa participar. Então eu jogo por eles. Como a gente estava conversando, né, Sim. para você competir, você precisa estar afiliado a uma federação. Sim. Não sei se é assim que fala, tá? Mas vai corrigindo aqui. Não, mas é bem isso mesmo. E como o Paraná montou essa equipe e me convidaram, eu estou no Paraná desde 2014, que eu fui no primeiro Campeonato Brasileiro que teve em São Luís do Maranhão. E foi muito bom, eu me adaptei bem à equipe, mesmo a família. E eu gostei muito. E partindo daí, a gente continuou juntos, né? Então eu treino aqui e jogo com elas. Legal. Ó, Mirley, mas quando você começou, essa equipe já estava formada ou não? Você Não, entrou não. numa equipe Foi formada? todo um processo. Quando eu cheguei, porque geralmente o Master, como não tem ajuda de custo, não tem nada, você tem que se bancar. Então muitas competições, uma tem condição, outra não. Então eles sempre vão chamando uma ou outra. Ultimamente, a gente tem já uma equipe formada, tá? Que é essa equipe que vai para o Mundial na Suíça. Entendi. E, bom, você explicando aí, né, que tem toda essa formação, e eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, e a questão técnica, tem algum treinador, tem alguém que vai acompanhando isso, ou é a equipe mesmo que corre atrás de tudo? Não, tem alguns campeonatos que a gente consegue pessoas que acompanham a gente, lá do Paraná mesmo. Mas tem competições que não. Então a gente se junta e a gente vai coordenando as coisas. Porque é tudo muito difícil no Master, sabe? Não é tão simples como as categorias normais, né? O Master você tem que correr atrás de tudo, até mesmo de técnica. E é uma categoria feminina, não é mista, né? Só Não, mulheres. feminino, só mulheres. Mas tem também a categoria masculina, que também disputa Tem o algum Master. vínculo ou Não, sempre é separado? independente, é separado. Independente. Eles... Cada categoria tem o seu grupo, tem o seu coordenador. A nossa coordenadora, Ana Maria, ela coordena os 60 e ela que monta a equipe. Como que vocês conseguiram chegar à Federação do Paraná? Todo mundo é daqui de Catanduva ou não? Não, tem de todos os lugares do estado. Tem do Paraná, tem de São Paulo, tem do Rio de Janeiro. Então, cada uma treina na sua cidade e depois a gente se junta. No nosso caso, nós temos agora, no final do mês, o Centro-Oeste, que será em Cuiabá. E com isso a gente se junta para treinar nessas competições. Sim. E depois nós temos, no final do mês, Niterói e o Sul-Sudeste. Então são oportunidades que a gente vai tendo de estar junto treinando a equipe. E essas competições filiada à federação que você falou, né? Isso, do Paraná. Entendi. E como que funciona esse treinamento? Vocês reúnem, vai ter daqui 3 meses, aí a gente começa... Sim. Aí, tipo assim, eu treino direto aqui em Catanduva, no clube de tênis. A gente tem uma equipe que a gente treina. Só que como elas não participam dessas competições, então eu só uso para o treinamento mesmo. Porque a gente aqui em Catanduva só joga em Santos, que é o torneio da Independência. Aí é com a equipe daqui. Daqui, isso. Aí esses outros campeonatos fora, eles não competem, então eu sou liberada para jogar com a equipe do Paraná. Que bacana. E como você conheceu o pessoal? Como foi? Então, na verdade, são muitas jogadoras antigas de quando eu treinava, que eu jogava profissionalmente. Então, a gente se conhece. E eu fui para um jogo solidário em Prudente, e tem a Denise, que jogou há muito tempo, né? E ela me conhecia. Aí ela falou, você não quer jogar no Paraná, assim, assim? Eu falei, tranquilo, né? Depende. Se eu tiver um auxílio, um patrocínio, porque, na verdade, a gente banca tudo. Eu falei, se eu tiver um patrocínio, alguém me ajudando, eu posso ir sim. E foi aí que começou. Elas me ajudaram
me patrocinaram com passagem, estadia, porque tudo isso é muito caro. Com certeza. Hoje, por exemplo, uma viagem para a Suíça, você não gasta menos de 20 mil reais. Então é muito difícil, sabe? Você conseguir jogadoras, você conseguir montar uma equipe estruturada para uma competição dessa. Ô, Mirley, mas como que funciona esse trabalho por fora? Você falando, não, o Master, tudo vocês mesmos que correm atrás de tudo, é patrocínio, é isso, aquilo. Sim. Esses patrocinadores, eles ajudam até quanto? Vocês conseguem fazer algum tipo de evento, alguma coisa para arrecadar mais? Então, na verdade, a gente está hoje vendendo camisetas, que inclusive são essas aqui, né? Já fica aí pro pessoal, já né? fica Digo, aqui, ó, gente, quem quiser quiser comprar. pode me procurar. E a gente vai batalhando por fora, sabe? Vaquinha online, tudo que a gente consegue a gente faz. Que bacana. Porque a gente não tem hoje ainda um patrocínio, sabe? Que banco. Já tem um projeto aprovado pelo governo, mas a gente tem que captar o recurso. E isso ainda não aconteceu. Não, já vamos deixar então atenção aí para as empresas, as Quem ONGs, quiser, gente, prefeitura. olha, a gente já tem, tá todo regularizado, tudo certinho. A gente só tá correndo atrás de captar os recursos. E um time que representa o Brasil, você Sim. estava passando para nossa produção, que Sim. agora em junho que vai ter o campeonato Em mundial. junho tem o Mundial na Suíça e nós vamos com a equipe do Paraná representando o Brasil na equipe C, porque existem, você pode ter 2, 3 equipes do Brasil. E nós vamos com a equipe C representando o Brasil. Como que funciona aí a escolha dessas equipes? E é só uma que joga ou Não, são outras equipes que Na jogam? verdade, funciona assim. Quem é campeão brasileiro já garante a vaga na equipe B. A equipe A é montada pela federação, eles têm uma coordenadora e eles montam. A equipe C a equipe que conseguir montar e tudo. E eu fui várias vezes convocada para a equipe A, mas eu optei pela C, porque a C é aquela equipe que a gente já está Já é acostumado a sua, jogar junto, é a minha já estão equipe. entrosados. Então eu abri mão da equipe A para ficar na equipe C. Que legal. Mas assim, como que vocês são chamados, no caso? É a federação, no caso do Paraná, que fala, ó, foram convocados para a equipe C e tal ou não? Na verdade, já é meio que a nossa coordenadora, quando a gente sai do brasileiro, basicamente já sabe quem é a equipe B. E a C, geralmente a gente vai pela C. Porque a nossa equipe é sempre segunda no brasileiro, né? Então, o primeiro ano em São Luís nós fomos terceiro e no ano passado nós fomos segundo. E Blumenau ficou com o primeiro lugar. Então, Blumenau ficou com a vaga B e nós com a C. Eu tô sentindo que você tá retendo um pouquinho aqui, mas você pode falar, se são as melhores então. É isso. Não, e também quem tem condição de bancar. Porque no Master, se você pegar a equipe A, não é a melhor equipe, tá? Só que são aqueles que conseguem, que têm condições de se bancar, de viajar, entendeu? E no momento agora, vocês já estão Não, preparadas para os próximos? Não, a gente, por conta, a gente já tá com tudo pronto, basicamente, né? Mas a gente espera conseguir esses recursos. Ah, com certeza, né? ajuda Que bastante. vai ajudar muito. E a expectativa para os jogos, né? Como que tá a agenda de agora até junho? Então, a gente tem agora, dia 16, a gente vai pro Centro-Oeste, Esse em mês Cuiabá. No dia 29, a gente vai pro Sul-Sudeste, que é tudo fase de treinamento, né? São campeonatos, torneios, que nos dá o direito de estarmos indo para competições fora do Brasil, né? Como no ano que vem o Pan-Americano. E aí a gente tem o Mundial, que é em junho, final de junho, Que é na Suíça. na Suíça. E depois, em novembro, a gente tem o Brasileiro em Maceió. Parabéns, É viu? muito legal. Mais uma vez Muito por obrigada. esse projeto, por estar trazendo essa experiência aqui pra gente. Tá Eu bom? que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso esporte. E assim que a gente tiver a oportunidade, a gente fala mais, e principalmente depois que passarem aí os campeonatos que a gente quer Sim, acompanhar. a gente pode estar retornando para falar dos resultados. Com certeza. Tá Muito joia. obrigado, Eu viu? que agradeço. Para você que acompanhou essa entrevista incrível, aguardo você no próximo Cotidiano, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até a Tchau, tchau. próxima.